Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Mariane Teixeira, também conhecida como Tia Mari. E hoje eu tô aqui para conversar, não com as crianças, por isso que eu não tô fazendo tanta coisa para conversar. Eu tô aqui para conversar com você, minha colega, você, minha amiga, você, professora, que tá angustiada com todo esse processo novo que nós estamos passando. Assim como vocês, eu sou iniciante também. Então, quando a gente começou a passar por tudo isso, começou a passar várias coisas na minha mente e eu fui correndo buscar algumas alternativas. Que alternativas foram essas? Acredito que as mesmas que vocês. Fui assistir vídeos, fui fazer curso online, fui buscando maneiras de como me expressar diante da câmera. Experiência de sala de aula, muita. 23 anos de sala de aula, né? Parece 23 anos de idade, né, gente? Mas não, 23 anos de sala de aula. Porém, de EAD, zero de experiência. Então, hoje eu vim aqui falar para vocês, dar umas ajudinhas de como eu fiz aquele meu primeiro vídeo, que todo mundo tá me perguntando. Eu resolvi fazer esse vídeo, não é para ficar só nele. É lógico que quem me procurar e quem quiser alguma ajuda, eu vou ajudar além. Mas esse vídeo eu pensei em fazer para dar uns 5 diquinhas de como que eu fiz aquilo dali. Aquele vídeo, apesar de acharem que teve muita coisa de edição, não teve nada de edição. Eu parei, pensei em toda a história antes, escrevi toda no papel e fiquei fazendo leituras imaginando eu contando para as crianças. E aí, quando eu me sentei diante do celular, saiu de uma vez. Então não tem corte nenhum de edição ali. Eu falei do começo ao fim, como se eu estivesse falando com as crianças, a história que eu criei. Certo? Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sentar, parar e pensar em tudo o que vocês vão fazer, para que no seu vídeo tenha o mínimo de edição possível. Porque se você para e pensa em tudo que vai fazer antes e tá ali escrito para você, tranquilamente vai acontecer a sua fala, como em sala de aula acontece. Você não fica parando o tempo todo para olhar o seu planejamento, né? Todo mundo desenvolve a aula e vai desenvolver. Tem alguém que interrompe, algum aluno que fala, uma pergunta, mas você tá ali tudo dentro da sua cabeça. Então é o que vai acontecer também quando você for gravar o seu vídeo. Você tem que pensar nessas formas e no que vier na sua mente de tudo que você trabalhou antes, tudo que você estudou antes. Então senta e escreve um roteiro. E se vai contar uma história, se vai falar de outras coisas a mais, tenta colocar na sua cabeça também, tá bom? E esse papel pode estar como uma fila aqui do lado ou na sua frente. O meu cenário aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Segunda dica, uma questão da câmera. Eu tava filmando com ele na vertical. Porém, quando você vai editar, ele fica com aquelas marquinhas aqui do lado, ou você tem que ter uma edição muito boa para tirar aquilo. Como não é o meu caso, que eu não sei, também ainda estou aprendendo, hoje eu mudei, vocês podem ver que tá diferente daquele molde lá do meu primeiro vídeo. Eu comecei a tentar essa forma aqui de ser horizontal, tá bom? A câmera, o celular. Meu celular é um celular muito simples, é um J7 da Samsung, tá? Não tô fazendo propaganda. A Samsung pode me patrocinar, hein? Mas é um Samsung, um J7, um celular simples, não tenho câmera, não tô fazendo pelo webcam, não tenho um iPhone, nenhum celular, nem nada. É um celular muito simples, tá? Que eu tô fazendo pela câmera frontal. Porque eu prefiro fazer pela câmera aquela frontal, que é a que a gente faz selfie, porque eu gosto de falar e me ver. Tem gente que não gosta, então pode fazer com ela invertida. Terceira dica, tente montar um mini estúdiozinho na sua casa com tudo que você tiver. Você não vai pensar em comprar uma iluminação profissional, nada disso, tá bom? Como que eu tô fazendo aqui em casa? Eu peguei aquelas penteadeiras, tá? E daquelas tipo de camarim, que tem várias lâmpadas. Essas daqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 lâmpadas. Só que só tô com 4. Aí tá 2 de um lado e 2 do outro. E eu complementei, ó,
com isso aqui. É uma luminária normal, até velhinha que tem aqui. E ela dá mais um suportezinho de luz. E ainda tá de dia, tá? São 5 horas da tarde mais ou menos e a minha janela tá aberta. Então tá dando iluminação. Mas por incrível que pareça, aquele vídeo eu gravei à noite. Então eu tenho gostado mais de gravar à noite. Outra dica também, que eu nos vídeos que fui assistindo, é a dica de colocar o fone de ouvido para ele servir como microfone. É legal também. Porém, pra mim não funcionou muito. Eu tenho um tom de voz alto e com esse celular captou direitinho o áudio. Deu pra captar e tá dando pra ouvir direito no vídeo. Nesse cantinho que você planejar na sua casa, no seu mini estúdio, né, que eu fiz aqui no quarto da minha filha, eu escolhi porque tinha uma parede branca atrás, que não tá nem tão branca assim, tá precisando dar uma pintura, mas tá massa, tá dando conta do recado. E aí você vai pensando em algumas coisas, alguns elementos. Naquele outro vídeo e em outros que eu tô fazendo pra aula, tem aquelas bandeirinhas, que você pode fazer até com qualquer papel colorido que tiver em casa. Hoje eu tô com 2 pomponzinhos aqui, alguma coisa que traga isso em relação às aulas de educação infantil, né? Se for outras aulas, o professor vai colocar elementos que... E aí, também tem a questão de adição, que quem tiver como fazer alguma coisa de adição mais avançada, também pode utilizar um espaço para ir... coloca uma coisa aqui, coloca outra coisa aqui. Esse vídeo de hoje eu não vou usar edição nenhuma, tá? Eu vou mostrar pra vocês que dá pra gente ir falando sem estar parando e sem estar colocando nenhum elemento por fora. Se eu tivesse outro celular aqui, eu podia soltar o som, sem precisar colocar na edição depois. Também tem essa dica aí pra vocês, tá bom? Vocês terem um som ou outro celular, que na hora você soltem a música ou consiga parar depois. Se tiver alguém que ajude, também pode ser. Se não, ó, na bancadinha que eu tenho aqui, eu saio colocando tudo que eu vou precisar. Tá ok? Outra dica importante também é em relação ao falar, ao natural. Por mais que vocês assistam vídeos de youtubers, de professores dando aula, de aulas online, de videoaulas e tal, gente, a gente tem que pensar que a gente, enquanto professor em sala de aula, temos as nossas características, certo? Uns são mais agitados, uns dão uma aula mais tranquila, outros usam os recursos mais avançados, outros usam recursos criados por eles mesmos. Então, cada uma vai ter a sua particularidade. Então, não adianta eu querer ser igual ao Lucas Neto. Não adianta, certo? Se você não tem isso desde sempre, né, de ter uma coisa mais, de falar mais alto, ou de brincar com seus alunos, ou de chamar... Não adianta aquilo ali, fala aí galerinha, bom dia, como é que vocês estão? Não vai ficar uma coisa natural, até porque seus alunos que estão assistindo a aula sabem que você não é assim. Agora, se você já é assim, então investe nisso, certo? E aí, para você poder se soltar um pouco mais, a dica que eu dou é que você vá para frente do espelho. Eu, além de estar falando com vocês aqui com a câmera frontal, tem um espelho grandão aqui da penteadeira da minha filha. Mas se você não tem, monta uma mesa, bota um espelho atrás e vai treinando, sai treinando. Fica gravando vídeos você conversando, fica conversando com você mesma. E outra coisa, perca o medo do ridículo, perca o medo do julgamento do outro, certo, gente? Eu acho que a gente tá num momento que a gente não tá pra isso. A gente tá num momento que a gente tá pra se ajudar. Se o colega se destacou, ótimo, vai lá, incentiva, pede dica, vê como é que ele fez, procura saber, se orientar, e o colega que tá lá também tenta ajudar o outro, certo? Esse momento é um momento que a gente nunca passou antes. Então, todo mundo vai aprender a ser um professor em sala de aula, em casa, do que... na verdade, a gente vai estar reaprendendo, né? Toda aquela experiência que a gente passou vai ter que ser recomeçada. Ok, então pronto, por hoje. Sim, outra coisa, eu baixei um app chamado InShot, INSHOT, no celular. Eu ainda não sei editar muita coisa. Tô aprendendo também, mexendo nele e tentando buscar algumas coisas. E por mais que a escola que você trabalhe ofereça esse serviço de editar, esse serviço de filmar para você, tenta em casa, tá, gente? Porque não tá o momento da gente tá indo pra rua,
não tá um momento da gente estar indo buscar outras coisas. Além do que, a gente tem que aprender mesmo, né? É um momento que a gente tem que se reinventar, de se ressignificar, tá bom? Tô aqui para ajudar vocês, seja pessoalmente, com quem me conhece, seja pelo Instagram, seja pelo meu canal do YouTube, que agora eu também tô no YouTube, vou dar algumas dicas para quem tá, e também tô aberta a receber dicas de vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.